Meus irmãos do Pai do Senhor. Amém. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração. Deus, é pelo poder que é no teu santo e glorioso nome, Jesus de glória, meu amigo fiel, verdadeiro Espírito Santo, estamos aqui reunidos, Senhor amado, com o propósito de adorar, te glorificar, te bendizer. Santo de Israel, toma nossas vidas nas tuas mãos, toca as nossas mentes, apaga o nosso entendimento, para que assim nós possamos receber cada vez mais de Ti, ó Pai. Toma a vida cada vez mais do Teu servo, nos teus domingos, usa ele de uma forma sobrenatural, toma casa, família, toma, Senhor amado, enquanto o Teu servo está aqui fazendo o Teu querer, tudo aquilo, Senhor amado, que pertence a Ele, trabalhe em favor da vida dele, fazendo algo novo acontecer, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado para todo sempre. Não permita que nada venha impedir do Senhor operar e trabalhar diante das nossas vidas. Eu creio, Senhor amado, que através desse ensino, algo novo vai estar, Senhor amado, surgindo e acontecendo sobre nós, ó Pai. Que o Senhor venha fazer, Senhor, segundo o Teu querer e a Tua vontade, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado para todos sempre. Amém. Amém. Os irmãos possam sentar. Irmãos, nós vamos fazer uma exegese de um texto bem conhecido, para que nós despertar em nós, fazer uma pesquisa para saber o contexto, todo o texto. Abram a Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo 4, o versículo 1 ao versículo 7. Segundo livro de Reis, capítulo 4, diz assim: segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7. A mulher de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Respondeu Eliseu: como poderei ajudar-te? Dize-me, o que tens em casa? Disse ela: a tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, peça muitas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, derrama o azeite em todas aquelas vasilhas e separem as que estiverem cheias. Foi embora e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela a seu filho: traze-me mais uma vasilha. Ele, porém, respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos viverem do que sobrar. Amém? Já escutou mensagem nesse texto? Texto bem explorado. Eu tive assim cuidado de escolher esse texto, que é um texto bem explorado pelos pregadores. Nós vamos fazer uma pesquisa assim para entender o contexto desse texto. Vocês já perceberam que essa mulher aqui, ela veio reivindicar um crédito? Dá para entender isso?
que ela veio reivindicar um crédito. Quando ela chega, se apresenta para Eliseu, fala: olha, meu marido, teu servo, né, teu discípulo, um homem temente ao Senhor, morreu. Como te diz, ela foi reivindicar alguma coisa. Eu vou dar um tema para essa mensagem: crédito no céu. Você tem crédito no céu? Então nós vamos olhar aqui. A Bíblia tem mais de 2.000 nomes. Entre esses 2.000 nomes que a Bíblia contém, mais de 2.000 nomes, em torno de 2.062 nomes próprios. Entre esses nomes, existem 171 nomes de mulheres. Aqui não diz o nome dessa mulher. Também não diz o nome do seu marido. No entanto, faz uma referência ao marido dela, que era um homem de Deus, que temia ao Senhor, que era temente ao Senhor. E era um dos discípulos de Eliseu. Quando não tem, a Bíblia vai falar, não vai falar o nome dessa mulher, não vai falar o nome do seu marido. Há um recurso que você pode explorar dentro de uma pesquisa. Por exemplo, os livros da tradição, dos historiadores contemporâneos, a história dos judeus. Tem um historiador da época do ano 60, mais ou menos, que o nome dele é Flávio José. Já ouviu falar de Flávio José? Já. É um historiador dos tempos. Ele descreve muitas peculiaridades que a Bíblia não está. E ele fala, né, o contexto e dá nome. Que nem na história dos judeus, no livro A História dos Judeus, tem muitas colocações de Flávio José. Ele dentro da teologia brasileira, ele é um historiador muito explorado. Se você tiver condições de ler a sua literatura de peculiaridades que a gente acaba não descobrindo na Bíblia. No entanto, quando for citar algo que não está na Bíblia, mas se você tem uma fonte, é muito recomendável que se cite, segundo a tradição, segundo o historiador Flávio José, porque não está na Bíblia. Segundo esse historiador Flávio José, o nome do marido dessa viúva chamava Obadias. Quem sabia disso? Obadias. E quem foi Obadias? Obadias foi um mordomo do rei Acabe e de Jezabel. No momento crucial, apostata do reino de Israel, porque Jezabel e Acabe foi um dos piores reis que houve em Israel. Acabe e Jezabel quis matar os profetas do Senhor. E Obadias, o que ele fez? Ele escondeu 100 profetas, 50 e 50, em cavernas. E escondeu porque havia uma ordem para matar os profetas. Então, para poupar a vida dos profetas, ele escondeu os profetas. E para alimentar 100 homens, um mordomo servir ao rei não teria condições. Então Obadias, ele recorreu a pedir empréstimos financeiros para angariar a alimentação daqueles profetas que ele havia poupado a vida. Eu creio que Deus, usando a vida dele para poupar a vida dos profetas, usou ele buscou recursos através dos bancos, dos agiotas da época, daquele que poderia
emprestar e ficou contraindo essa dívida, veio a falecer, ficou essa dívida. Há uma colocação, aqui fala que ele temia ao Senhor, ela patente que fala, sabia que o teu servo, né, morreu e ele temia ao Senhor. Abre o primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 3, que tem uma colocação sobre Obadias. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. É ele que se apresenta, né? Hã? É ele que se apresenta para Elias, porque Elias manda Sim. Elias para ele. Versículo, capítulo 18, versículo 3. Primeira Reis, capítulo 18, diz assim, está falando quando Elias, alimentado pelos profetas, pelos corvos, na beira do ribeiro do Querite, e ele, aqui é um momento que Elias se apresenta para confrontar os profetas de Baal. E o capítulo 18 diz assim, depois de muitos dias, no terceiro ano, veio a palavra do Senhor a Elias, vai, apresenta-te a Acabe e darei chuva sobre a terra. Assim foi Elias apresentar-se a Acabe. Ora, a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Então, na segunda Reis, a mulher, a viúva, falou: meu marido era servo e ele era temente. Então, a característica dele era de um homem cheio do temor. Se você olhar aqui no versículo 12 desse mesmo texto, 1 Reis, capítulo 12, aí ele encontra Elias manda ele avisar ao rei Acabe que ele falou: eu vou lá, falo com Acabe, e você soube de novo, eles vão me matar. No versículo 12 aqui, agora, versículo 11, agora diz, vai e diz a teu Senhor, Elias está aqui, poderá ser que, apartando-me de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, vindo eu dar as novas a Acabe, não te achando, ele me matará, mas eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha juventude. Então ele mesmo falando, eu vou lá falar para Acabe que você apareceu, eu vou lá, falo para Acabe, você some, Acabe me mata. E você sabe que eu sou o Senhor desde a minha juventude, eu temo ao Senhor desde a minha juventude. Então, quando fala, já dá um fundo, quando a mulher fala, você sabia que ele temia ao Senhor, já mostra a característica de Obadias. Então, dá um respaldo aqui, não falando que o texto não vai falar que era Obadias, mas dá uma característica, e isso fundamenta muito o historiador Flávio José, pela história contemporânea, pela dívida. E o interessante é que, então, o caso de segundo a tradição, segundo o historiador, isso aqui é Flávio José. Ele fez uma dívida. A dívida que ele fez foi por uma boa causa ou por uma má causa? Boa causa. Boa causa. A dívida que ele fez foi preservando os profetas do Senhor. Então é esse contexto. Você já começa aqui a descobrir quem é o marido da viúva, qual era a sua característica e o motivo que ele se endividou, certo? A mulher de um dos discípulos dos profetas chamou Eliseu: não harei que teu servo morreu, e tu sabes. Quando ela fala tu sabes, ela está falando para Eliseu: você tem um conhecimento de causa, é alguém que você conhece, tu sabes, tu conhece, não é história, tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Respondeu-lhe Eliseu: como poderei ajudar-te? Dize-me o que tens em casa. O que ela disse? Disse ela: a tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite.
Eu vou falar como funcionava, isso segundo a história, as cobranças nessa época. Quando havia uma dívida, os credores viam, eles faziam 3 visitas. Quantas visitas os credores faziam? 3. Na primeira visita eles vinham e informavam a dívida e marcavam um dia para receber. Quando eles voltavam e não tinha o pagamento, eles levavam toda a mobília da casa. Quando essa mulher fala que não tem nada em casa senão uma botija, ela já tinha recebido o aviso, ela já tinha recebido a segunda visita, levado toda a mobília, e se não, na terceira vez, se não houvesse o pagamento, era empenhorado os filhos para trabalharem de escravos para saldar a dívida. Então aqui nós vemos assim, ela estava se fosse uma causa, ela estava na última instância. Vocês concordam comigo? Então a primeira já tinha se avisado, já tinham vindo, já tinham tirado a mobília e agora estava para vir, e se não houvesse o pagamento, ela teria seus filhos como escravos. Então aqui ela está falando o próximo passo da cobrança, que era seus filhos irem como escravos. Então quando se olha, pesquisa, vê isso, você já começa a se identificar com a situação dessa mulher. Você vê que a dívida é uma causa justa, você vê que a necessidade dela é uma necessidade eminente, né? Então, abre-se o leque a respeito desse entendimento desse texto. Quando ela fala, tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. Essa mulher não tinha nada? O que essa mulher tinha? Uma botija de azeite. Hã? Uma botija de azeite. Ela tinha uma botija de azeite. Mas ela não tinha, ainda não tinha os filhos dela? Então, ela ainda tinha os filhos. Ela ainda tinha uma casa? Tinha. Ela tinha uma casa, tinha os filhos. Se nós olharmos no texto, ela não tinha uma vizinhança solidária? Por que ela tinha uma vizinhança solidária? Porque quando ela necessitou das vasilhas emprestadas, ela teve, as pessoas emprestaram. Ela não tinha uma referência, não tinha um profeta? Ela não tinha Deus? O nada dela se justifica que ela não tem nada? É que muitas vezes nós damos mais ênfase daquilo que nós não temos, esquecemos de reconhecer aquilo que temos, né? Então essa mulher tem uma síndrome de não enxergar aquilo que ela tinha. Ela tinha muitas coisas aí. Ela tinha um profeta como referência, ela tinha, né, Deus como uma confiança em Deus, que Deus poderia fazer alguma coisa. E mais o que ela tinha aqui que o texto não diz. Ela tinha um crédito. Quem depositou no céu? Marido dela. A promessa, há um banco no céu ou não? Sim. Me prova biblicamente que há um depósito no céu. Ezequias fala o quê? Isso. Esse Ezequias, ele, quando recebeu uma palavra do profeta Isaías, que ele morreria, ele se virou para a parede e falou: Senhor, tu sabes que eu servo, que eu sou temente, que eu, né, procuro corrigir. O que Deus falou? Deus falou que ele estava mentindo? Deus falou, acrescentou 15 anos, falou: peraí, tem um crédito aqui. Vou para ver Atos capítulo 10, versículo 31. Vou mostrar um homem que tem crédito, que tinha crédito no céu. Atos 10,
Aqui é aquela passagem que nós falamos na semana passada, de Pedro na casa de Cornélio. Por que Deus mandou Pedro na casa de Cornélio? Porque Cornélio tinha um crédito no céu. Versículo 31, capítulo 10, versículo 31. De repente, diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão agora diante de Deus. Aonde estavam depositadas as esmolas dele? Diante de Deus. Tem uma passagem em Apocalipse que diz que Deus recebe as nossas orações e guarda numa taça. Salmos, parece que 55, 6, vou abrir, não tenho nem certeza que é. Não é não. Não lembro onde é. Diz que as nossas orações estão como odre na presença do Senhor. Para mim, hã? Apocalipse 2, 5 e 8 fala também que Sim. Mas tem uma passagem que diz que as nossas orações é 56 ou 66. Agora me fugiu. Pastor, esse é Salmo 142. Salmo 142. Tem uma palavra que diz que todas as minhas orações são guardadas no odre do Senhor. Agora não importa, eu fiz uma anotação, agora não lembro. Eu jurava que eu acreditava que era 55, 6. Eu fico invocado, chegar em casa, a primeira coisa. Bom, lá vocês olharem em Atos capítulo 10, versículo 31, que as esmolas, as doações, foi ouvida a oração, e a oração de Cornélio estava diante de Deus. Quando essa mulher foi reivindicar, havia uma promessa, Salmo 128. Tem uma promessa, nós vemos que a característica de Obadias era o quê? O temor, certo? Tem uma promessa no Salmo 128. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Obadias temia ao Senhor? Sim. E anda nos seus caminhos. Comerá dos trabalhos das tuas mãos, feliz será e será bem.
A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Quer dizer, os filhos desse homem que temia o Senhor poderiam ser escravos? Poderia? Não. Porque havia uma promessa aqui em Salmos da bem-aventurança aquele que temia o Senhor. Falar que seus filhos serão como a oliveira em redor da mesa de casa, então não seria escravos. Amém? Amém. Esse banco, deixa eu falar uma coisa. Esse banco no céu existe? Sim. Quando que a gente deposita alguma coisa? Através da nossa oração? Nossa oração, nosso louvor, tudo está diante E todas as atitudes também, né? também. Você sabe que vai ter momentos na vida espiritual, estou falando da vida espiritual, você vai ter uma predisposição em orar, não é? Mas vai ter momentos que você não vai ter força para orar, não é? Tem dia que você dobra o joelho e você tem argumento, você ora, você busca, você intercede, sei lá. Tem dia que você dobra o joelho e não sai uma palavra, né? Você fica ali quietinho. O que Deus faz? O nosso silêncio é uma oração. Mas nós servimos a um Deus que não nos trata por um momento, nos trata por uma história. Esse moço, Obadias, ele morreu, mas a sua viúva, mesmo ele morto, foi reivindicar um crédito. Ó, tu sabes que o meu marido temia o Senhor. Em outras palavras, tu sabes que a dívida que ele contraiu foi em prol de uma boa causa, foi fazendo a obra de Deus. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Você entende que talvez você foi alcançado por um crédito de uma mãe, de um pai, de um avô, de uma avó, que um dia depositaram diante de Deus, e Deus olhou na terra, viu nós no vermelho aqui, falou: peraí, tem um crédito aqui de uma pessoa que percebeu, que acreditou, que eu prometi, deixa eu ir lá resgatar. Esse crédito do céu constantemente desce para pagar as dívidas aqui na terra. Então, quando nós olhamos um texto desse, não é apenas olhar um texto, não é apenas falar assim, porque hoje, nessa teologia da prosperidade, prega muito, hoje Deus vai multiplicar o azeite, vai te fazer, né? Pegou de uma viúva endividada, uma empresária, não está aqui? O texto fala de uma viúva endividada que se tornou empresária aqui? Não. Fala. Assim. Viveu, ficou. Mas você vê que não é um fato isolado de apenas uma. Teve uma história aqui para que isso acontecesse. Teve uma história de um marido que se investiu, que se lançou, se doou. Irmãos, ele escondeu os profetas de Baal no reinado de Acabe. Imagine se Jezabel e Acabe sabem que ele, o mordomo deles, estava escondendo profetas. O que acontecia com ele? Morria de família. Então, nós olhamos, houve uma reivindicação, mas houve também um respaldo de um testemunho aqui na terra. Não foi o marido dela, não foi o picareta. Foi um homem que temia o Senhor e tem promessa para aqueles que temem o Senhor. Os seus filhos serão como a videira, né?
a oliveira roda da mesa. Então, quer dizer, os filhos dela não poderiam ser escravos, porque havia uma promessa para o homem que seria temente ao Senhor, e a Bíblia diz que Obadias era temente ao Senhor. Então, hoje uma vez eu escutei numa rádio, o narrador muito envolvido assim, falou: olha, se eu tenho crédito no céu, Deus, sabe, reivindicando, Deus queira que ele tenha, mas é complicado. E muitos colocam até a vida dele, a eclesiastes dele: se eu tiver crédito, se Deus não fizer, eu não sirvo mais a Deus, eu não vou ser mais pastor. Então essa é a grande questão. Há um memorial diante de Deus daquilo da nossa vida, porque uma hora você vai estar fraco, mas uma hora você vai estar buscando a Deus. E Deus te vê como um todo, não é no momento de fraqueza que Deus vai te punir, e nem no momento de glória que Deus vai te exaltar. Quando você desagrada a Deus, entra com que você tem crédito no céu, vamos dizer, aí você desagradou a Deus. Deus repreende aquele que ele ama. Você é repreendido, que nem um pai repreende com um filho. Não é porque temos crédito que nós vamos viver aleatoriamente. Não é porque nós temos crédito que nós vamos viver desenfreadamente no pecado. Quem tem crédito no céu, o pecado é um acidente de percurso, não é uma prática de vida. Essa é a grande questão. Eu vejo muitas pessoas que um dia tiveram crédito no céu e hoje estão gastando crédito. E eu falo, Já gastaram. então, mas quem sou eu? Não sou eu quem faço as contas, né? Então, mas é essa a grande questão. Então, quando se olha dentro de um texto desse, nós olhamos o quê? Que o texto simples tem uma história. É isso que eu quero que vocês entendam quando se analisa um texto para trazer uma mensagem. Porque hoje tem muitos pregadores da teologia da prosperidade que usam um texto isolado com uma mulher endividada que reivindicou e Deus deu. Mas tinha uma história. Não adianta reivindicar alguma coisa no céu se você não depositou. Não é? E o depósito é dia a dia. O depósito é uma vida, é uma entrega, é uma renúncia. Isso que vai armazenando. Então, quando a Bíblia diz que não é em vão o vosso trabalho no Senhor, nós seremos galardoados não para a salvação, mas somos galardoados por tudo aquilo que nós fizemos na obra do Senhor. Aí nós vamos ser galardoados por aquilo, e eu acho que é algo imensurável, porque nós, quando estamos na presença de Deus, o Espírito nos impulsiona a fazer a obra de Deus. O galardão deve ser algo que nós não podemos nem imaginar como seja, porque quando nós estamos assim, debaixo, Deus nos direciona a se importar com as almas, a orar, a interceder, a buscar, a testificar, a testemunhar, a santificar, nos leva a uma vida com Deus. Essa é a grande vida. Só que hoje, infelizmente, a igreja parece que está gerenciando a conta de muitos pregadores. Tem pregadores, estou falando pregadores, obreiros, que vêm e falam: eu tenho uma conta especial. Eu estava assim, Deus fez isso. Então as pessoas olham: uau, ele é tremendo mesmo, esse homem tem crédito. E ele usa, falando que tem uma conta especial com Deus, para fazer você entrar na conta especial também. Vocês entendem isso? Para tirar da sua conta especial, para tirar do seu crédito financeiro. Eles falam que eles têm um patamar diferenciado. E por ele ter um patamar financiado, você tem que bancar ele. Você é meio em mim que você vai ser próximo. Eu tenho uma experiência, deixa eu contar uma experiência para vocês. Tem um rapaz que ele congregou comigo. Eu sou um pregador conhecido no Brasil, prega na Europa também. E quarta-feira ele veio pregar numa igreja perto de onde eu pastorei. O culto terminou, o culto da minha igreja terminou umas 9h15,
quarta-feira. Falei para minha esposa, vamos no monte, tomamos um caldo de verde, né? Tem umas espigas. Quando eu passei na porta da igreja, que é perto do Monte do Cocaio, eu lembrei que esse meu rapaz que pregou comigo, que hoje está bem conhecido, estava lá pregando. Eu falei, eu vou parar, pai, eu gosto dele. Eu tenho um amor. Não concordo com a ideologia dele hoje, né? Mas eu vi ele crescendo, ele ficava 4, 5 dias comigo no monte, orando, jejuando, buscando a palavra. Desde os 15 anos ele congregou comigo. Ficou dos 15 aos 21, mais ou menos. Eu falei, vou lá dar um abraço para ele, fazia 2 anos que não via ele. Cheguei lá, ele ainda estava pregando, fez um apelo, 4 pessoas aceitaram Jesus. Louvei a Deus pela vida daquelas 4 pessoas. Aí depois ele foi ministrar a oferta. Porque segundo a concordância que eles fazem, é assim, eu venho, nós dividimos a oferta, mas eu ministro. Aí quando ele começou a ministrar, eu falei para minha esposa, vê o argumento que ele vai ter para tirar a oferta desse povo. Olha o que ele falou. Ele matou o texto bíblico. Falou, Jonas orou e estava dentro do... Ele usou o texto. E estava dentro do ventre. Jonas clamou e estava dentro do ventre. Aí no versículo 9, do capítulo 2, de Jonas ofereceu sacrifício. Porque quando ele sacrificou, Deus falou ao peixe. Tem coisa que oração não resolve, tem coisa que clamor não resolve, tem coisa que só sacrifício resolve. Já entrou na parte de sacrifício. Ó, psicológico. Falou, quando estava construindo o templo, Deus falou que quem tivesse oferta de madeira trazia madeira, quem tivesse oferta de bronze trazia bronze, quem tivesse oferta de prata trazia prata, quem tivesse oferta de ouro trazia ouro. Ele falou assim, se a tua oferta for de madeira e você ofertar ouro, você está falando, Deus, eu quero ser tratado nesse nível. Você é madeira, você está querendo uma promoção diante de Deus. Falando, a sua oferta é madeira, mas você oferta ouro, você vai aumentar de nível nessa noite. Se a sua oferta é prata, se você oferta ouro, você vai aumentar de nível. Mas se a sua oferta é ouro e você ofertar madeira, você está falando para Deus, abaixa o meu nível. Aí quando ele fez o apelo daquela eloquência que tinha pregado, aquela fila de gente lá passando cartão, meu Deus, eu fico com dó do povo. Não, eu entendo que isso está sendo aclamado pelo povo, mas sabe, eu fico, me perdoe, irmãos, eu até hora me policio diante de Deus, mas eu me sinto horrorizado com esses tipos de coisa. Aí depois foi lá com Bíblia para vender, sabe? Aí, a noiva dele que ele vai casar agora em setembro, é cantora, foi lá tirar foto, ficaram lá umas 30 pessoas querendo tirar foto, coisa. Eu falei, se Jesus tivesse. Então eu não vejo, porque eu vejo a igreja não é banco, nós estamos falando de crédito, não é um banco para fazer a manutenção de uma vida luxuosa desses pregadores que se dizem pregadores, mas que vivem da gordura das ovelhas. Digno é o obreiro do seu trabalho. Eu acho justo o pregador vir e de repente receber o dinheiro da gasolina, da sua locomoção, do seu... mas hoje estão fazendo isso como um mercado, estão fazendo isso como um trabalho, uma coisa, eles não estão importando, eles vão, e se usasse pelo menos a Bíblia de uma maneira lógica, de uma maneira racional, eles vão, por exemplo, eles entram no texto de Abraão e Isaac. Deus, quando pediu o melhor de Isaac, melhor do que ele tinha. Deus não pediu Ismael, pediu Isaac, que era o melhor. E vai numa persuasão quando vai ver o povo. Eu já vi igrejas, por estar pastoreando, sempre estar nos bastidores, igreja que tinha
uma arrecadação de um culto de R$300, a média de R$300, num culto, tirar R$11.000. E também tem pregadores e igrejas também que chamam, né, profetas, né, entre aspas, para pregar o que os ouvidos gostam de ouvir, né? Que as pessoas, que a igreja determina, você tem que pregar isso. Nada de negatividade, Sim. do espinho, nada de espinho, só flores. Até para voltar à igreja, se eu estava observando, eu falei, rapaz. Eu conheço pregadores que nunca trabalharam. Eu convivi com dois. Um deve estar ganhando por volta de uns 30, 40 mil por mês pregando. O outro já deve estar na escala de uns 100 mil por mês de oferta. Você entra no YouTube lá, 800 mil visualizações, 60 mil visualizações. Eu falo, meu Deus do céu, onde? Isso me preocupa muito. Porque nós estamos falando de crédito. Não adianta ter crédito na terra e não tiver crédito no céu. E muitas vezes a igreja dá credibilidade a pessoas que não têm crédito no céu. E acaba de não honrando as pessoas que têm crédito aqui na terra. Essa é a grande questão. A igreja tem que se realinhar a sua visão de discernimento. A igreja é noiva, não é garota de programa. Então, quando nós olhamos dentro desse contexto, quando pega o texto de 2 Reis, essa mulher foi próspera? Foi. Mas tinha uma história dela, nas costas dela, que deu respaldo para Deus dar prosperidade. Uma vez, eu dentro dos pregadores desse aí, eles conversando comigo no WhatsApp, na época ele falou, olha, pastor, eu já estou arrecadando mais de 10 mil por mês, isso já faz alguns anos. Naquele mesmo dia eu tinha conversado com um missionário em Guiné-Bissau. Ele recebia R$1.500 na época, uma sociedade missionária batista. Desses R$1.500, um dia ele se alimentava, outro dia ele jejuava para sobrar dinheiro para comprar semente, para semear, para produzir, para alimentar o povo. E ele, por estar nessa região, ele pegou malária, tifo, febre amarela, rubéola, as doenças concernentes da região que ele habitava em prol das almas. Se nós estamos falando do mesmo Deus, a conta não bate. Eu não vejo Deus levar um para penalizar, o outro para ser hotel 5 estrelas, com toda a luxúria, todo o clamor, toda a aceitação, e muitas vezes, dentro do ministério, dentro de uma igreja que esses vão estar lá, um servo de Deus, uma serva de Deus intercedendo, orando, limpando, fazendo, não tem valor. Essa é a grande questão. Então, quando eu falo de uma visão de um texto, a gente tem que entender, buscar a história. Verdade. Não o movimento, né? Não o movimento. Porque hoje o povo está preocupado com o movimento, com o material, mas o espiritual está deixando de lado. Sim. Então, é uma realidade que precisa ser confrontada. E quando eu me prontifiquei a dar um curso desse, eu uso esses textos bíblicos para dar um alerta. Eu não venho aqui doutrinar a igreja, não, eu venho dar uma visão de reino. Porque se você não tiver uma visão de reino, você vai ser um pregador do sistema. O sistema é uma palavra motivacional. E palavra do reino é uma palavra de confronto. Uma palavra que leva você a uma mudança de vida. Isso que é uma diferença entre uma mensagem de reino e uma mensagem de sistema. E é muito importante saber dividir sistema e o reino. Porque o sistema te decepciona, o sistema te trata, o sistema te persegue, o sistema te calunia, mas o reino não. O reino, quando vem os valores do reino, você está alicerçado. Hoje tem muitas igrejas que estão servindo a um sistema religioso. Os valores do reino estão fora. Hoje é um sistema que
As pessoas vêm para a igreja e sapateiam, mas continua não tendo diálogo dentro de casa, continua não pagando suas contas, continua dando intriga com o vizinho. Que evangelho é esse? Então precisamos entender qual é a essência do evangelho, os valores do evangelho. Porque eu peguei esse texto propositalmente, porque esse texto é muito usado a respeito de uma teologia da prosperidade. Mas o material. Mas Deus pode te abençoar materialmente? Pode. Pode. E a bênção do Senhor nos enriquece, não nos acrescenta dores. Mas não vai acontecer tem que ter uma história para isso acontecer. Você tem que semear para você colher. Hoje existe um evangelho que fala, não, Deus vai preparar, vai vir tudo na minha mão, não. Primeiro, quando nós somos crianças, principalmente os homens, eles ganham um carrinho de verdade? Não. Ganham um carrinho de brinquedo, não é? Por quê? Porque é criança. Mas já vai dando uma visão daquilo que vai ter no futuro. A mulher não tem um sentimento de mãe logo de manhã, logo na sua tenridade, mas ela vai com criança já brincando, não vai brincando com boneca. Antes de Deus dar, Deus capacita aquilo que vai dar. Tem muita gente que não é próspera porque hoje não tem a capacidade, ainda não deixou Deus preparar para ser próspero. Porque o dia que Deus der a prosperidade, ela se corrompe. O dia que der a prosperidade, ela vai pisar no outro. O dia que der a prosperidade, ela vai ser soberba. O dia que der a prosperidade, ela não vai querer mais servir a Deus. O dia que der a prosperidade, ela não vai mais orar. Então, primeiro, Deus tem que nos preparar para Deus nos conceder aquilo. Quando eu falei que Deus vai levar essa igreja numa nova dimensão, eu falei pelo Espírito simples. Mas para levar não vai ser uma coisa aleatória. Vão ser um preparo. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Eu trabalho muito com o Ministério de Libertação. Ontem era quase meia-noite, eu e minha esposa orando por legiões de demônio. Aí eu busquei, depois que houve vencer uma guerra espiritual, eu orei a Deus e falei, Deus, por que tanta resistência, se no seu nome? E hoje eu aprendi algo, acordando cedo, Deus me respondeu. Tem pessoas que você não consegue tirar o demônio, mesmo orando, você não consegue tirar o demônio do lugar que ele está, porque ele está no seu lugar. Você sai daí, você não vai sair porque ele está no lugar dele, ele está lá porque nós temos que tirar a pessoa de lá. Tem que orar, tem lugar, tem certas situações que o demônio está na pessoa. Você tira ele dali, ele na hora tem que sair. Mas tem lugar que você tem que tirar a pessoa de lá. Por exemplo, se você tem um ente que está viciado em droga, ele está na Cracolândia, você vai chegar na Cracolândia e falar, Cracolândia, sai daqui, em nome de Jesus, bate em retirada. O que vai acontecer? Nada. Mas se você pegar aquele, quebrar as amarras dele e puxar, porque ele foi treinado. Então, algo que eu aprendi, eu falei, é mesmo. Por que tem resistência? Porque você está mandando repreender uma coisa que é casamento. A pessoa foi lá porque quis. Você tem que agora tirar a pessoa. E só aí você tira pela oração, você desamarra, mas pela palavra, da mesma forma que ela caminhou para lá, você tem que orientar, ministrar nela para ela sair. Não depende nem de oração, depende de uma ministração. Então, tudo nós vamos aprendendo e alinhando na nossa mente. Amém? Amém. Eu gostaria também de pegar um texto lá, Marcos capítulo 8, para a gente falar uma coisa de visão. Você sabia que muitas vezes nós estamos
tão compenetrados num tipo de raciocínio que nós não se apercebemos do que Deus está falando, não entendemos o que Deus está falando. Eu vou provar isso nesse texto. O texto aqui vai falar da segunda multiplicação dos pães. Na primeira multiplicação, era 5.000 homens, com mulheres e crianças 20 mil. Pegou 2 pães e 5 peixes, não foi? Multiplicou. Sobrou quanto na primeira multiplicação? 12 cestos. Na segunda multiplicação, que é esse texto aqui, uma grande multidão seguia Jesus, e nesse contexto não tinha 5 pães e 2 peixes como na primeira. Apenas, no versículo 5, perguntou-lhe Jesus: quantos pães tem? Responderam: 7. Então ali ele multiplicou aqueles pães, distribuiu, aqui vai dizer que era quase 4.000 pessoas. E no versículo 8, preste atenção: comeram e saciaram dos pedaços restantes. E os discípulos recolheram quantos? 7. Sobrou aqui? Sim. Repita comigo, no versículo 8: 7 cestos. 7 cestos. Aí vê, eram cerca de 4.000, então vem despedida, entrou logo no barco com seus discípulos, e o gado para a região de Dalmanuta. Os fariseus saíram e começaram a discutir com ele, pediram e tentaram um sinal do céu. Ele suspirou profundamente em teu espírito e disse: por que pede essa geração um sinal? Eu em verdade vos digo, a esta geração não será dado nenhum sinal. Então os deixou, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Versículo 14. Os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. Então prestem bem atenção. No versículo 8 tinha o quê? Quanto tinha de pão? 7 cestos. No versículo 14, quanto tinha de pão? Um pão. Um pão. De 7 cestos para um pão. Então os discípulos estavam pensando no quê? No pão. Por que eles começaram a pensar? Porque eles estavam tão concentrados no pão. Porque Jesus falou assim, ó: acautelai do fermento dos fariseus e dos herodianos. O que Jesus estava falando? Vigia os conceitos dos fariseus, que era o sistema religioso, e os herodianos, que era o sistema político. Falou: presta atenção no fermento dos fariseus e dos herodianos. O que eles presumiram? Vem aqui. Versículo 15: preveniu Jesus dizendo: olhai, guardai do fermento dos fariseus e do fermento dos Herodes. Eles discutiam entre si dizendo: é porque não temos Pão. Ele já associou. Eles estavam pensando tanto em pão que eles tinham esquecido o pão, que quando Jesus falou de fermento, ele falou: fermento faz pão. Então Jesus está falando de fermento. Jesus não estava falando nada de pão, mas eles estavam entendendo que era pão. Por quê? Porque ele estava compenetrado dentro do achismo dele, da ideologia dele, dos conceitos deles. E quando nós estamos fechados no nosso conceito, nós não entendemos aquilo que Jesus estava falando. Jesus estava falando uma coisa totalmente diferente. E eles estavam aqui pensando, porque só sobrou a palavra fermento. Se falou isso. E tem muitas vezes, irmão, que a pessoa vem aqui na igreja e fala: bom, Jesus, me dá uma palavra. A moça encontrou um cara, cachaceiro, trampiqueiro, boêmio. Aí vai orando, fala: Jesus, confirma se é do Senhor. Aí vem uma palavra, falou: Isaac encontrou Rebeca. Olha, Isaac encontrou Rebeca. Ele é Isaac, eu sou Rebeca. Foi confirmado.
como uma confirmação. Por quê? Porque tá. Então, olha só, Jesus só falou do fermento. Qual que Jesus falou do fermento do sistema religioso e do sistema político? Toma cuidado. O sistema religioso e o sistema político. Estava falando de pão? Não. Mas os discípulos que estavam sendo ministrados. Jesus falou porque nós esquecemos o pão. E tem crente que é assim. Vem na igreja, já bitolado. Teve um rapaz que teve um problema no relacionamento, no casamento dele. Ele ficou 2 anos. Ele acordava pensando na mulher, almoçava pensando na mulher. Todas as passagens bíblicas era a resposta dele com a mulher. Eu falei, essa mulher vai te matar. Então é muito cuidado quando nós temos que esvaziar para entender Jesus. O Senhor está falando isso em relação ao quê? Se os discípulos tivessem perguntado a Jesus, por que o Senhor está falando isso? Eles podiam ter esse questionamento dele. O Senhor está falando isso por causa que nós esquecemos de levar pão? Não. Jesus falou, não é isso não. Estou falando isso porque os fariseus pediram um sinal. E sinal nenhum será dado. Cuidado com o que os fariseus estão implantando. Que é essa a grande questão. Por exemplo, vou dar um exemplo. Qual foi o assunto dos últimos 2 anos? Pandemia. Vocês conseguem se aperceber que tem alguma coisa nos bastidores sendo montada? Ninguém percebe. Todo mundo fala da pandemia. Mas e o sistema religioso e político? Não tem uma manipulação por trás disso? Sempre tem, irmãos. Nós temos que ficar vigilantes. Por isso, quando eu falo de abrir uma visão, há um fato, mas a gente tem que entender os bastidores daquilo. Os bastidores daquilo. Muitas vezes, nós temos que ter o time, discernimento daquilo que nós estamos vivenciando. Porque o inimigo muitas vezes põe um quadro, você se atenta para aquele quadro, e ele nos bastidores está trabalhando o diabo e você não está percebendo. Fica presa. Por exemplo, uma mensagem dessa, por exemplo, é bíblico. Aqui eles não tinham 7 cestos? Sim. Eles não ficaram com um pão? Só existe mensagem da escassez para a abundância, não é? E aqui não dá uma mensagem da abundância para a escassez? Não teve pessoas que outro dia, no tempo passado, tinha 7 cestos e hoje está vivendo com pão? E por que não usa essa visão aqui? Porque essa visão não atrai. Mas nós temos que ter uma palavra que alcança. Porque tem pessoas que estão no processo de perda. E muitas vezes no processo de perda fica tentando, vivendo aquilo, deixando de viver o novo. E os caras que Jesus estava querendo dar um ensinamento novo, mas diante do processo de perda que estava passando, eles estavam compenetrados naquilo. Nós estamos falando dos discípulos de Jesus. Imagine nós. Jesus falando uma coisa, eles entendendo outra. Por quê? Porque já estava cauterizados dentro do contexto que eles estavam vivendo. Quando nós olhamos para isso, nós temos que entender discernimento. Eu lembro que no primeiro dia que eu vim aqui, eu falei, eu tenho uma missão, depois vocês vão ficar mais críticos. Porque não tem como você analisar a Bíblia e não ter. A gente não pode julgar com conceitos próprios, mas nós podemos julgar segundo a reta justiça. Porque o parâmetro que nós julgamos é o mesmo parâmetro que nós somos julgados. Estamos todos enquadrados aqui. Essa é a grande questão. Hoje eu peguei um religioso cedo. Pastorei uma igreja, eu tinha 11 presbíteros na igreja que eu pastoreava. E ontem, um partiu para a glória. E eu conheci um outro presbítero de outro ministério que conhecia esse que partiu para a glória. Você viu, irmão Domingos? Presbítero tal partiu para a glória.
terminou a jornada dele aqui, né? Deus achou por bem levá-lo. Deus sabe de todas as coisas. Onde já se viu, esses dias, tempo atrás, foram levar a Santa Ceia para ele estava enfermo, ele recebeu os diáconos na calçada. Falei, rapaz, o rapaz está pensando, o rapaz está morto, está metendo pau. Falei, que sistema religioso é esse? Falei, é o direito que ele tem, as pessoas estão contaminadas, ele está com fragilidade, está com imunidade baixa, as pessoas têm, cada um tem a sua precaução, não é? Mas eu falei, nem morto é a língua de trato desses homens, desses religiosos, porque é compenetrado com coisa. Deus não nos chamou para nós julgarmos nesse ponto. Quando eu falo quando eu falei aqui, por exemplo, agora há pouco falei de uma estratégia para pedir oferta, por que eu julguei? Porque ele usou o texto fora de um contexto, aplicou uma heresia para ter um proveito próprio. Então não julguei pelo meu conceito, eu julguei pela palavra de Deus. E isso é importante. O crente tem que estar vindo alicerçado na palavra. Da mesma forma que vai ser julgado, vai ser julgado também. Então não tem sombra de variação. E isso que nós devemos entender. Agora tem um texto aqui que eu quero ver para vocês abrir. Jó capítulo 10. Isso aqui é para pregador já no nível. Jó capítulo 10. Versículo 9 ao versículo 12. Irmãos, vocês estão se apercebendo que na realidade eu não estou trazendo uma mensagem para te formar um pregador. Eu estou trazendo uma reflexão para que abra a visão. Porque se não tiver uma visão aberta, não tem uma revelação coerente da palavra, da vontade, do sistema. Jó capítulo 10, versículo 9 ao versículo 12. Preste bem atenção, analise esses versículos. Vamos ver que mensagem que dá aqui. Aqui eu já vou ver se estão com uma visão já futurística ou estão visionários. Diz assim: peço que te lembres de que como barro me formaste, e do que ao pó me farás tornar. Não me vazaste como leite, e como queijo não me coalhaste? De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervo me entreteceste. Vida e beneficência me concedeste. O que está falando aqui? Aqui, o que está falando daqui? Eu acho que chegou um momento aí que já o barro mesmo já estava nem aí. Hã? Eu queria ver o escolher aí. O tal momento que ele estava passando. Mas ele está reivindicando alguma coisa de Deus aqui. E ele está falando, ele clamou pela onisciência de Deus. E o que ele fala no versículo 9 e no versículo 12? vida eterna. Vida eterna. Ele fala uma coisa, ele fala da nossa vida. O cuidado de Deus. Não, eu quero que fale um termo aqui, assim, vou fazer uma mensagem expositiva tá. aqui. O que ele está falando? Por exemplo, peço que te lembres
de que como barro me formaste, e do pó me farás a me tornar. Ele está falando, eu quero que você lembre que eu saí do pó e vou voltar. Está falando da sua vida. Aqui no versículo 12, no versículo 10. Não me vazaste como leite, e como queijo não me coalhaste. O que ele está falando aqui? Isso aqui é profundo. Vamos ver se você tem coragem de falar. Tratar? Não. Ele preservou ele, né? Não. Fala uma coisa dele. Não sei. Sabe o que está falando aqui, ó? Sabe o que ele está falando aqui? Do momento da fecundação dele. Isso é profundo. Agora vamos ver, falando da fecundação, vamos ver se vocês associam, porque está escrito aqui. Não me vazaste como leite, e como queijo não me coalhaste. Vocês conseguem chegar um espermatozoide entrando no útero aqui? É isso que está falando. Não é isso? Olhando nessa prisma, não é isso que o Jó está falando? Ou tem alguma dúvida disso? Olha o que está falando aqui, ó. Não me vazaste como leite, e como queijo não me coalhaste. Está falando do que aqui? Da concepção do óvulo. Tem alguma dúvida a respeito disso? Porque está falando da formação dele aqui, ó. Aí você vai ver assim: e pele e carne me vestiste, e de ossos e nervo me. Está falando da formação dele no útero. O que ele está falando de Deus? Deus, o Senhor me conhece, sabe que eu sou do pó. Tu me viu quando eu entrei no útero, quando eu era um sêmen. O Salmo 139 lá. Certo? Me conhece, me sonda, mas ali fala, tu conhece o meu pensar, o meu andar, de longe esquadrinha o meu pensamento. Aqui está falando de uma onisciência de Deus, que Deus te viu antes que, né? Agora, vamos dizer que a sua importância. Aqui ele estava questionando ou estava cobrando? Ele estava mostrando, clamando, intercedendo e falando que Deus tinha todo o conhecimento. E a exposição dele aqui é uma aula muito inspirada. Fala, Deus, o Senhor me conhece? Quando eu estava entrando no útero. É isso que ele está falando. Quando o Senhor estava me formando. Aí você já respalda, por exemplo, Jeremias, quando estava ainda informe no ventre da minha mãe, eu me conheci, me constituí como profeta. Agora, vamos tirar uma mensagem aqui. Está falando que Deus te conhece quando você ingressou no útero. Vou dar um tópico assim: você foi criado para vencer. Aonde eu defendo dentro dessa ideologia do texto desse que você foi criado para vencer? Com quantos você disputou para entrar no útero? Para você estar aí vivo hoje, quantos você teve que vencer? 250 milhões. Só de você existir, você já venceu 250 milhões. Tem pessoa que a gente fala, como venceu 250 milhões?
Eu acho que tem pessoas que o outro veio atrás e empurrou ele assim. Sabe a distância proporcionalmente de um sêmen no útero, pela proporção é a mesma distância da Terra da Lua? A distância do sêmen no útero é a mesma distância da Terra da Lua? Então, para vencer, você teve que ir longe. Não foi parado. Você sabia que tem duas trompas uterinas? Uma é falsa, a outra dá fecundação? Você, para estar aqui, você fez a decisão certa. Tem uns que pegam a cara errada, bate, aí não entra. Então, o que para você não teve que respeitar o tempo para você, o tempo propício para você entrar, um tempo apropriado para sair? Então, se nós olharmos isso aqui, é isso que eu quero trazer. Num versículo aqui, já me deu uma explosão de... Quando trouxe uma palavra, não estou mentindo, que você já venceu 250 milhões. Já ficou muita gente para trás. Não é? É aqui, ó. Então, o que eu quero? Dentro de um versículo tem uma amplitude de quando olhar um versículo e entender o que envolve. Por isso que eu dei uma base hoje de Obadias. O filho, a viúva chegou, mas qual é o contexto disso? Isso traz uma mensagem com uma realidade. Dentro do versículo desse, você traz uma mensagem de esperança para a pessoa, falando que ela é uma derrotada só do fato dela estar viva. Ela é uma vencedora. Você tem que acreditar nisso, é fato, é ciência, é realidade, não é uma utopia. Não é verdade? Aí quando você olha dentro disso, já não faz sentido o versículo 10? Não faz sentido quando interpreta isso aí? A pessoa já ganhou, já teve uma disputa, 250 milhões que deixou para trás, aí nasce, aí vem aqui, disputa com aquele que ganhou 250 milhões também, vai ficar disputando. Tudo é um conjunto de vencedores. O ser humano é um conjunto de vencedores. Ele já venceu. Já deixou muita gente para trás para estar vivo. E isso tem um propósito. E aqui Jó está falando, o Senhor me viu lá. Quando eu venci de 250 milhões, o Senhor viu. O Senhor viu quando eu escolhi a tuba interina correta, a decisão que eu tomei correta, o Senhor viu. O Senhor viu como me coalhasse como queijo, como eu estava ser fecundado. É isso que ele está falando lá. Ele está falando, expondo. Eu fico imaginando como Deus se sente. A pessoa, Deus, o Senhor me conhece tudo. O Senhor não conhece esse momento, o Senhor conhece quando eu era um ser sendo fecundado lá, coalhado como queijo. É isso que está usando aqui. Isso é muito grande e glorioso quando se tem uma visão. Então, peraí, eu estou vendo uma amplitude de uma onisciência de Deus. Se um Deus contemplou isso, imagine se tu vai contemplar o nosso sentimento, as nossas tristezas, as nossas angústias, as nossas lamúrias, os nossos questionamentos, o nosso desânimo. Ele não vai contemplar? E o interessante, deixa eu falar uma coisa. Por que o filho se parece com o pai? Aonde vai as características do filho, do pai do filho? Fisionomia. Mas aonde está o DNA? Caráter. Na célula. No sêmen.
Não é? Então você venceu sendo você. Você venceu sendo o que você é. Continua sendo vencedor. Continua sendo você. Você pegou a É para não ter dúvida. Não cobra, mas só para a gente desce, né? Eu vou na cabeça do Deu um ótimo na cabeça. Mas eu descobri que não parece com o pai, né? A forma que quer dizer. Mas você quando veio com uma semente, você não veio com a característica do seu pai? Sim. Já não estava ali impregnado no seu DNA? Desenrola aí que a cabeça do menino deu um nó. Tá pegando fogo ali. Eu achei bom. O que eu quis falar para descontrair dentro de uma proposta dessa? De um versículo. A sua mente não foi longe? Não foi? Você conseguiu enxergar você em que tempo? Hã? A TV está travada. Então, é essa a proposta. Quando analisar um texto bíblico, tira um conceito, uma aplicação dentro de um contexto. Um texto isolado é um pretexto fora de contexto para pregar uma heresia. Então é muito interessante quando analisar um versículo dentro de uma amplitude. Por que está falando isso? Para que está falando isso? Qual foi o propósito? Qual é o propósito que está falando? O que quer dizer isso? Você viu que a princípio eu perguntei o que dizia esses versículos. Chegaram a essa conclusão? Não. Mas se vocês começassem a olhar o contexto, ler o contexto, é que eu abreviei. Com certeza vocês chegariam a esse conceito. Entendeu? Isso faz o quê? A meditação. Você ora, você lê, você relê. Por que está falando isso? Para quê? Qual é o propósito? Por que ele está falando isso? Por exemplo, nessa quarta-feira que eu fui naquela igreja, tem uma moça que recebeu lá umas 100 pessoas, porque ela tem um hino. O hino dela é a árvore cortada. Analisa aquele texto, está falando assim, há mais esperança para uma árvore cortada, cuja já secou a sua raiz, do que uma vida que parte, que morre sem Deus. Não está falando de uma esperança circunstancial, está fazendo um paralelo. Ó, morreu sem Deus, e tem uma árvore cortada cuja já secou a raiz. Essa árvore, ainda ao cheiro das águas, ela vai brotar. Mas essa vida que partiu sem Cristo, não tem mais esperança. Então ela está. Qual é o tópico daquele texto? Está falando de uma vida sem Deus. Não está exaltando a árvore, está dando um paralelo, mas não está pondo a árvore como uma referência, está pondo a árvore como uma referência do oposto de uma vida sem Deus. Aí monta-se um hino, todo mundo se sensibiliza só com o hino fora do contexto bíblico. E aí? A questão é se tem uma esperança com a árvore cortada, então para mim eu tenho uma esperança ainda. Essa é a questão, né? E não está, né, no texto, então. Então é essa a grande questão. Então tem que entender o texto. Ontem eu tive uma experiência já para encerrar. O demônio estava, a legião estava manifestada lá na mulher. Aí um rapaz abriu essa Bíblia aqui, ó. Está até com durex. Ele vai me dar outra Bíblia também. Aí ele pôs aqui, essa pessoa está com uma metástase, como fala assim, câncer que está propagado. Os médicos deram 6 meses de vida, já faz 2 anos que ela está viva. Aí manifestou, nós entendemos que tudo isso é uma circunstância espiritual. Manifestou uma legião nela. E aquela legião, o rapaz abriu a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus.
e pôs assim, ó. Leu assim para ela, falou, presta atenção aqui, ó. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama espalhou por toda a terra, todos os enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, ele os curava. Quando ele leu, aquela legião voou e rasgou minha Bíblia. Falei, agora que você vai sair. Aí deixou eu bravo. Por quê? Porque era a palavra de Deus. E com a palavra de Deus, não tem, nada pode revogar a palavra de Deus. Se está escrito que Jesus curava, libertava, Jesus continua curando, libertando, é uma verdade. E teve que sair, porque é a palavra de Deus. Deus tem compromisso com a sua palavra. Quando se prega a verdadeira palavra, Deus tem um compromisso com ela. Mas eu não posso pregar a palavra se não é a palavra de Deus. Tem muitas palavras sendo manipuladas supostamente de Deus, não é. Por exemplo, o texto que nós olhamos na Segunda Reis. É a palavra de Deus que Deus vai pegar uma pessoa pobre e mudar o cativeiro? Naquele texto foi isso. É a palavra de Deus, desde que você mostre para a pessoa que não é um momento, é uma história. Essa história pode ser feita em uma semana, não sei o tempo, é Deus que sabe. Essa é a grande questão. Mas eu não posso pegar algo e aplicar e mistificar isso como a palavra de Deus se a Bíblia não dá resposta. Porque até a própria palavra do Senhor fala que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. É verdade. Né? Chegai-vos a mim e eu chegarei. Amém? Amém. Deu para entender? Deu pane ainda em Jó, no capítulo 12 para mim? Deu. Ficou mais branco. Deus abençoe a vida dos irmãos. Terça-feira próxima, nós vamos fazer uma recapitulação. Eu quero nessa semana ou na outra, no máximo, dar o nome de todos os participantes. Vai ser elaborado o certificado, tem uma pessoa que faz o certificado para mim. Então, nessa terça e na outra, nós viemos aqui fazer a conclusão e a entrega do certificado. Amém? Está sendo proveitoso para os irmãos? Amém? Vamos colocar de pé, nos saudando. Nosso churrasco, hein, pastor? Maravilhoso Deus, né? Pai, queremos te louvar, te bendizer, te enaltecer, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor assim nos concede, Deus, na noite desse dia, compartilhar com a tua palavra. Pai amado, que aqui, Pai amado, que a nossa edificação, o teu Espírito, Senhor amado, casale no nosso coração, Pai, para que melhor possamos te servir. Nos dê o discernimento, nos dê o entendimento, para viver, ó Deus, os valores do teu reino, Senhor amado, para melhor, Senhor amado, poder, ó Pai, te adorar, te servir e viver, ó Pai, em comunhão com a tua palavra, em comunhão com os irmãos. Toma nossas vidas em tuas mãos, que sejamos, ó Deus, um instrumento em tuas mãos, que sejamos uma árvore frutífera diante da sua presença, para a glória do seu santo e soberano nome. É o que nós te pedimos, Senhor, e já lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém?